só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 6. Em momentos no tabernáculo da fé, canta irmão Sebastião e a irmã Dinalva, fonte de águas vivas. Jesus disse: eu tenho água para dar a quem tem sede. Esta fonte está jorrando, água para dar a quem pede. Na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de nós termos tido uma semana muito abençoada, voltamos aqui para continuar falando a vocês a respeito da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo, escrevendo esta carta aos Efésios, capítulo 4, ele fala aqui da unidade da fé, nos mostrando que há um só Senhor,
uma só fé, um só batismo. Isso é o versículo 5 do capítulo 4. E no versículo 6, ele fala de uma forma mais direcional. Um só Deus e Pai de todos, o qual é. Você nota comigo, nesta mensagem, que o apóstolo São Paulo não cria numa pluralidade de Deus na divindade. Ele cria na divindade um singular. Ele cria existir na divindade um só Deus e Pai de todos, o qual é. Ele não fala os quais são, ele diz no singular, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Sobre todos, o apóstolo São Paulo cria que ele era o Criador de todas as coisas, ele foi o Criador de todas as coisas, o Pai sobre todos e por todos. O apóstolo São Paulo creu, o apóstolo São Paulo cria que ele era o nosso advogado, ele é o nosso advogado. Ele se tornou o nosso parente redentor. Ele se fez carne, tomando a nossa forma, o Filho de Deus. E em todos, ele é o Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não conhece. O próprio Jesus disse para os seus discípulos que o Espírito Santo seria e é um Espírito que o mundo não conhece. Mas ele afirmou aos seus discípulos: mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele estará em vós. Muito bem, se compreende em 90%, eu volto a repetir, de nossas religiões, que o nosso Deus se distingue em 3 pessoas distintas. Isto sem falar nos dualistas, que creem que a divindade se distingue em 2 deuses, sendo apenas o Espírito Santo uma força ativa que une os dois. Mas o apóstolo São Paulo, os demais apóstolos, sempre creram que Deus é uma pessoa distinta e que se manifestou e se manifesta em 3 ofícios. Pois nós fomos criados conforme a imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus, e se nós fôssemos 3 pessoas distintas, naturalmente Deus seria. Mas como nós não somos 3 pessoas distintas, então Deus também não pode ser 3 pessoas distintas. Mas como nós atuamos em 3 dimensões, corpo, alma e espírito, sendo nós pais, filhos e espíritos por sermos humanos, então assim é Deus. Deus sobre nós, Pai, conosco, Filho, e em nós o Consolador. 3 manifestações de um só Deus. Aqui o apóstolo São Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 2, o apóstolo São Paulo, ele afirma que se os príncipes deste mundo tivessem conhecido a sabedoria de Deus, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. O versículo 7 do capítulo 2, o apóstolo São Paulo diz: mas falamos a sabedoria de Deus.
oculta em mistério. O mistério de Deus não é uma trindade de pessoas. O mistério de Deus é Cristo. Cristo é o mistério de Deus. É a sabedoria de Deus. Você leia com bastante atenção o versículo 7 do capítulo 2 de 1 aos Coríntios. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Os príncipes deste mundo não conheceu a sabedoria de Deus, oculta em mistério, mas Deus a tinha antes da existência do mundo, para ela se manifestar, dar-se a conhecer aos homens, manifestar aos homens, na esperança de que os homens a conhecessem, a aceitassem, e infelizmente o homem não aceitou, o homem não compreendeu, mas a todos aqueles que o aceitaram, todos aqueles que creram no seu nome, Deus os fez serem feitos filhos de Deus. Primeira carta do apóstolo, primeiro aos evangelhos de São João, capítulo 1. Capítulo 1 de São João, o evangelho de São João. Você vai ver no versículo 15, versículo 16, que João afirma que todos aqueles que não nasceram da carne, mas de Deus, do Espírito, estes Deus os fez serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome. Então vejam, versículo 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Deus, Ele é perfeito em 3 etapas. Quando Ele fez o homem, Ele o fez em 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Deus, quando fez o mundo, criou todas as coisas, Ele o programou em 3 etapas, fazendo com que eles passem por 3 batismos. Primeiramente, nós tivemos o batismo nas águas, o segundo batismo com sangue, o sangue de Deus, Atos capítulo 20, versículo 28, Deus nos resgatou com seu próprio sangue. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele, a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. O nosso Deus não nos comprou com o sangue de uma segunda pessoa da divindade. O nosso Deus não nos comprou com o sangue de uma terceira pessoa da divindade. O nosso Deus nos comprou com o seu próprio sangue. Foi com o seu próprio sangue. Esta é a mensagem do apóstolo São Paulo. Mas como eu estava dizendo, Deus opera em 3 etapas. Então Ele, batizando a terra com água, depois batizando a terra com sangue, agora Ele vai batizar com fogo. De tal forma que você tem que passar também por 3 processos. Você passa pelo batismo das águas, você tem que passar pelo batismo do sangue de Jesus Cristo, e você precisa passar pelo batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque o apóstolo São João também diz aqui, na sua primeira carta, ele diz bem no versículo 7 de sua primeira carta, capítulo 5,
Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 5. Ele diz, no versículo 7, porque 3 são os que testificam no céu. Escute bem estas palavras. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Jesus, nas suas pregações, vale a pena falar isto, vale a pena lembrar de que Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. E João afirma que 3 são os que testificam no céu. A forma de testificar, a forma de pregar, a forma de se apresentar, a forma de se dar a conhecer. 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Não diz, e esses 3 são 3. Esses 3 são um. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é, não os quais são, o qual é sobre todos, por todos e em todos. E João está dizendo, 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra não é uma pessoa distinta, separada do Pai. A Palavra é a palavra do Pai, pois não foi a palavra, não foi o verbo de Deus, a palavra que se fez carne, veio de Deus, manifestou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A palavra saiu de Deus, o verbo saiu de Deus, veio para estar conosco em forma corpórea. A palavra de Deus se fez carne. A palavra de Deus voltou para o seio do Pai outra vez. 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E o versículo 8 diz, e 3 são os que testificam na terra. Vejam só, 3 são os que testificam na terra. O Espírito e a água e o sangue. Nós tivemos o primeiro batismo com as águas do dilúvio. Nós tivemos o segundo batismo com o sangue de Deus sendo derramado sobre a terra. E o terceiro batismo nós vamos tê-lo bem próximo, no tempo do fim, o Armagedon, as bombas nucleares. Essa terra vai pegar fogo, essa terra vai sofrer o batismo da bomba atômica, o batismo do fogo. Mas antes que esta terra sofra o batismo do fogo, você tem que ser batizado com o Espírito Santo, aquele poder que vem sobre você, que tira de você todo o desejo do mundo, das coisas do mundo, de toda a vaidade, e coloca você em Cristo, coloca você no céu, coloca você na palavra. O Espírito Santo tira de você o sentimento carnal e coloca em você o sentimento que houve em Cristo Jesus. Uma vez que você veio de Deus, você tem que voltar para Deus, porque aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai, disse Jesus, não está nele. E a mensagem que está sendo pregada neste dia, nesta manhã, é justamente para que você seja justificado pela fé, seja santificado pelo sangue de Jesus Cristo e seja cheio do Espírito Santo, o qual te colocará no arrebatamento, o qual te colocará na Bíblia Sagrada, o qual fará você um homem selado, um homem fechado para as coisas do mundo e aberto para as coisas de Deus. E o apóstolo São João, ainda no capítulo 5, ele fala sobre o seu entendimento, sobre o nosso entendimento, mostra qual foi a comissão da manifestação de Deus em forma de Filho,
foi para nos dar entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro e nos colocarmos no que é verdadeiro e fazer nós conhecermos o verdadeiro Deus, o qual é a vida eterna. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 5, versículo 19 e o versículo 20. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mais uma escritura para você anotar. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nele, em Jesus, habitou toda a plenitude da divindade. Deus é quem continua te abençoando e abrindo o seu entendimento para conhecer de fato quem é o Senhor Jesus Cristo, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Creia no seu nome, adore-o em espírito e em verdade, saiba que fora dele não há outro Deus, ninguém pode vir ao Pai, disse Jesus, a não ser por mim, a não ser por ele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Abrace-o, aceite-o, adore-o e sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo e receba o perdão dos seus pecados. Amém, amém. Deus te abençoe. Hoje eu vim falar de mim, o meu vaso se quebrou, angustiada eu estou, meus pedaços hoje quero te entregar. Oleiro, será que podes me moldar de um vaso velho para um vaso novo? Quero sentir o teu renovo e a tua unção me tocar. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Restaura em mim o quebrantado coração. Quero sentir o gozo da tua unção. Levantar a minha voz e adorar-te, exaltar, Senhor. E para sempre em tua presença eu quero estar. Oleiro, estou aqui. Hoje eu vim falar de mim. O meu vaso se quebrou, angustiada eu estou. Meus pedaços hoje quero te entregar. Oleiro, será que
Restaura em mim o quebrantado coração. Quero sentir o gozo da tua unção. Levantar a minha voz e adorar-te, exaltar, Senhor, e para sempre em tua